Eu queria comentar rapidamente um pouquinho sobre a questão do ódio na sociedade brasileira atual. Talvez não seja só brasileira, mas falar alguma coisa sobre isso de uma forma bem sucinta. A gente está percebendo que isso está cada vez se tornando mais forte, mais presente nos relacionamentos, no laço social como um todo. E eu queria pelo menos indicar alguma coisa que pudesse falar um pouco da psicanálise aí, introduzir alguma coisa que fosse um conceito, uma forma de refletir sobre essa questão do laço social. A gente sabe que essa questão de que o sujeito precisa de significantes e imagens, vamos começar por aí, né? O sujeito precisa de significantes e imagens onde ele possa se reconhecer, onde ele entende que se encontra, quando na verdade, de alguma forma, ele está se alienando ali. Mas é uma posição que não tem como o sujeito deixar de ter. Ele precisa encontrar significantes e imagens onde ele se reconheça. Bom, a gente sabe que esses significantes e imagens aglutinam as pessoas em torno de determinados interesses e grupos, e isso sempre aconteceu na história. Se a gente pensar a década de 40, 50 no Brasil, que corresponde também a um movimento mundial histórico, as pessoas se encontravam identificadas a determinados grupos e dizeres e discursos. No lado mais radical à direita a gente estava com o fascismo, no lado mais radical à esquerda o comunismo, que são palavras e significantes que circulam até hoje em termos também de posição política. Mas naquela época a gente poderia dizer que as pessoas se encontravam aglutinadas em torno desses significantes, dessas imagens, apoiadas em certos líderes que representavam ideais coletivos, mesmo que de forma diferente para o lado da extrema-direita do lado da extrema-esquerda. Há questões aí diferentes. Aqui era isso que acontecia nessa época, então havia um certo ideal coletivo que significava que o sujeito tinha encontrado uma determinada verdade e ele queria disseminar essa verdade para que as pessoas entendessem ou impô-la, né? De forma que isso estava traduzindo um certo bem comum. Bastante resumidamente a gente poderia dizer isso. O que está acontecendo hoje? Esses ideais coletivos eles já não estão colocados mais, né? Houve uma queda desses ideais, houve um declínio do lugar da autoridade, do líder. E apesar de que existem significantes mestres que são ainda utilizados para aglutinar as pessoas, vamos pegar um exemplo brasileiro aí, a palavra corrupção, né? Ela aglutinou as pessoas, ela aglutina as pessoas em torno de determinados movimentos. Mesmo que seja também, né, como significante mestre usado nas relações de poder para os seus próprios interesses, aqueles que detêm o poder, mas vamos dizer que é um significante, entre outros, que tem aglutinado as pessoas. É claro que a gente pode falar de ideais coletivos, eles não deixam de existir, mas parece que cada vez mais a gente está vivendo um mundo em que os interesses particularizados se sobressaem, né? Então a gente escuta no discurso minha segurança, meu conforto, minha estabilidade, e não alguma coisa que possa ser colocada mais no registro do coletivo. Mas se a gente pensar em termos daquela questão que eu estava levantando a respeito da época passada sobre a identificação, existe hoje uma identificação? Ou essa identificação está baseada em quê, já que os ideais coletivos já não estão colocados? Né? O que parece, é só uma introdução, um primeiro raciocínio para deixar como um ponto de reflexão, é que essa identificação que está fazendo laço com as pessoas, e é um ponto a ser refletido, é um ponto a ser pensado, né? Teria mais a ver não com aquilo que ela acredita ser, porque incorporou determinados traços ou características, mas com aquilo que o outro é e que ela não quer ser ou não deve ser. É uma identificação como se eu estivesse tentando inverter o traço do outro, né? Aquilo que eu não devo ser, aquilo que o outro é e que eu não devo ser, é que eu vou tentar assimilar. Na verdade, é meio uma negação desse outro, né? E ao mesmo tempo uma afirmação desse outro, porque se ele fosse menos importante, eu não precisava me pautar nele para ser diferente. Eu poderia simplesmente tratá-lo com indiferença. Mas como ele é relevante, eu o trato justamente como aquele que está tendo muita importância naquilo que está acontecendo, que está interferindo no meu desfrute de alguma coisa a qual eu supostamente teria direito. E o outro se torna então assim, não um inimigo que eu tenho que
suplantar para que eu possa concretizar um certo ideal coletivo para o bem comum. Se torna aquele que eu tenho que eliminar, porque ele está retirando, subtraindo aquilo que eu teria se eu não tivesse que combater a posição dele. Então ele estaria retirando meu direito, retirando meu conforto, retirando meus bens. Em uma palavra, assim, um conceito lacaniano, ele está subtraindo meu gozo, não é? O gozo está do lado dele. Então eu preciso eliminá-lo para que eu possa resgatar isso que é o meu gozo, né? E é uma posição extremamente especular, né? Em que as pessoas não se entendem, não se ouvem e tendem a cada vez mais cristalizar a sua própria posição. Então, quanto mais eu estabeleço essa relação especular em que eu inverto os traços do outro e vou encontrando ali uma forma de me reconhecer, mais a diferença se torna insuportável e eu consigo mais facilmente nomear aquele ou aqueles que devem ser eliminados para que essa tensão gerada na diferença possa ser resolvida desse ponto de vista. É justamente a questão de não conseguir suportar a diversidade ou a diferença que faz com que essa relação especular se transforme em ódio. É eliminando o diferente que eu vou reencontrar entre aqueles que estão em torno de mim a unidade perdida, a conjunção, a comunhão perdida. Nesse sentido, essa seria uma das formas mais tolas, talvez, e mais cruéis da negação da castração. E, de certa forma, é isso que a gente está vivendo. Evidente que é uma fantasia que eliminar o outro traria a restituição desse gozo, que supostamente é daqueles que restaram, porque aqueles que restaram, à medida que se eliminam o outro, eles mesmos vai acontecer entre esse grupo uma nova divisão, porque esse processo é indefinido. Se ele se torna um processo repetitivo, ele é indefinido. Sempre vai se romper porque o outro está errado e o outro está subtraindo o gozo. Então, a luta não é contra um outro, um grande outro, que poderia estar representado, por exemplo, em algum momento pelo Estado, pelas grandes corporações, pelo sistema. Não, a luta começa a ser entre um e o outro, o pequeno outro, semelhante, esse que parece que está, então, expropriando o meu gozo. Então, o que a gente vê acontecendo? Pessoas se agredindo com palavras e com atos nas relações cotidianas, muitos crimes ou violências passionais, torcidas organizadas são um grande exemplo de que o ideal deixou de ser o ideal de realização própria, mas o ideal parece ser a eliminação do outro. Esse é que parece ser o ideal de satisfação que reúne as pessoas. É claro que nem toda torcida organizada serve para o que eu estou dizendo aqui. Há alguns agrupamentos que são feitos e as pessoas se reúnem para se divertir. E talvez a gente possa citar, por exemplo, a chacina de Campinas, a carta deixada pelo sujeito que matou as pessoas e se matou, com uma carta que tem um traço que diz o seguinte: olha, não é possível conviver com você, então eu elimino você, o que significa também eliminar a mim mesmo, como se não tivesse outra saída. Talvez essa seja uma situação emblemática do que a gente está vivendo atualmente. Há outras questões relacionadas ao corpo e a outros conceitos, mas eu queria destacar esse conceito que parece que não tem, que é um processo que não tem fim. O que poderia barrar esse processo? Isso é o que está faltando, parece, nesse momento histórico que a gente está vivendo. Bom, isso é apenas uma forma de colocar a questão, de jogar alguns elementos de reflexão, é uma introdução, né? Não visa nenhum aprofundamento e, na verdade, é para contribuir a um debate bastante atual.